O Festival ABCR é maravilhoso, né? Não tem como, é palestrante para lá, é consultor para cá, é organizações para todo lado. Cara, o Festival ABCR é tudo de bom. Da MET, porque voluntariado empresarial é uma oportunidade. As empresas reconhecem como uma ferramenta para fazer N situações estratégicas para os seus objetivos. E ela compreende, as empresas compreendem que é nas organizações sociais que elas encontram um lugar para os seus voluntários se desenvolverem. Então, por esse lado, existe uma oportunidade para as organizações sociais em desenvolverem produtos, em desenvolverem projetos para captarem esses recursos, aí dando espaço para as empresas terem aí esse chão de trabalho. E por isso da MET, né? Só que as organizações sociais precisam se desenvolver nesse lugar aí para ofertar, né, ações robustas, ações concretas que tragam impacto aí para as empresas também. Quando a gente fala de desenvolvimento, de transformação, a gente está falando de empresas, de governo e de sociedade civil. Todas estão implicadas, né? O cidadão está implicado. Então, é preciso um esforço conjunto para que a gente consiga fazer as transformações que o planeta precisa e que a gente não deixe ninguém para trás. Importante, talvez eu diria fundamental, imprescindível, insubstituível. Porque pela comunicação você não só transmite a mensagem que você quer para potenciais doadores, parceiros, para os beneficiários da sua causa, como também você mostra a credibilidade, que é uma palavra que meio que junta todas essas outras. As pessoas muitas vezes duvidam, né, do potencial da organização de fazer ou mesmo da seriedade daquele trabalho. Então, pela comunicação, a gente consegue mostrar o que fez, o que faz e o que vai fazer com a ajuda de quem está colaborando com a causa. E essa comunicação ela tem que ser pensada por menor que seja. Às vezes a gente entra no site e vê que está desatualizado. A última menção de um evento é de 2021. Eu, por exemplo, procurei algumas coisas sobre festas juninas em algumas organizações que a gente sabe que trabalha com esse evento, né, no mês de junho, e vi fotos de 2022, antes da pandemia, e aí você fala, poxa, se eles não têm esse cuidado com o site, será que eles têm cuidado com outras formas, com outros aspectos, né, da gestão? Então, esses pequenos cuidados fazem a diferença e isso tudo tem que incluir a comunicação, ela é importante sim. Redes sociais, o site, a assessoria de imprensa, material de divulgação, tudo são detalhes que não precisa gastar tanto dinheiro, mas precisa ter pelo menos atualizado. Quando a gente fala em captação, a gente está falando da necessidade da organização em se manter, realizar suas atividades e conseguir alcançar o impacto que deseja. E a comunicação também está relacionada a isso, a gente também se comunica por uma necessidade. E a captação, grande parte dela é voltada também para a comunicação. Então, quando a gente pensa na comunicação de uma organização, assim como a captação, a gente tem que pensar qual é o objetivo dessa comunicação, né? Quais são os públicos que eu quero me relacionar nessa comunicação e, a partir daí, ir direcionando atividades e pensando em canais e um planejamento mesmo voltado para isso. Esse olhar para a comunicação anda junto com o olhar para o planejamento da organização, né? Junto com o objetivo também da captação. Então, pensando se eu quero atingir mais doadores, eu quero chegar em empresas, então qual é o objetivo dessa comunicação? Então, pensando nesse objetivo, ela pode pensar quais são os públicos que estão relacionados diretamente a esse objetivo e aí, a partir disso, construir um plano que pode ser pequeno, pode ativar alguns canais, pode também começar com base em testes, então construir um plano e ter um ponto de partida por onde começar essa comunicação, né? A gente sabe que ter um site demanda recurso, né? Demanda, enfim, um investimento a mais que nem sempre as organizações conseguem ter acesso, mas pensando em redes sociais, os doadores estão nas redes sociais, as pessoas estão nas redes sociais e é um recurso fácil de ser acessado.
Então, você pode começar assim pela rede social e pensar nesse seu objetivo, se as pessoas que você quer se relacionar, ela vai estar ali, né? Se essas pessoas vão estar ali. Então, o seu doador, como é o dia a dia dele? Ele acessa o Instagram, ele acessa o Facebook, ainda é um canal que pode ser forte para alguns públicos. É o LinkedIn que ele está, então você está olhando para um público mais corporativo, de repente o LinkedIn pode ser uma boa estratégia para isso. E também pensar numa estratégia que não se restringe às redes sociais. Às vezes é uma interação pessoal ali que vai lhe render um retorno, e aí pensando em captação tem tudo a ver com isso, né? E até outras formas de mídia, física, enfim. Pensando se você quer falar com o seu beneficiário mesmo, a pessoa diretamente impactada, ela vai estar na rua, então uma estratégia de comunicação é ativar a rua, né? Então, panfletagem, ou lambe, ou carro de som. Então, o face a face, né? Ter essa interação mais próxima também é uma estratégia válida, dependendo desse objetivo, né? Olhar internamente para as pessoas que estão construindo essa organização e ver quem tem mais facilidade mesmo com a comunicação. Não é necessário, né? Muitas vezes não é necessário e não é uma realidade uma pessoa que tem uma formação em comunicação, em jornalismo, mas tem aquela pessoa que tem uma facilidade em se comunicar, em gravar um vídeo na sua própria rede social, ou aquela pessoa que é muito ativa no WhatsApp, que tem a facilidade em ligar, em falar. Então, identificar essas pessoas dentro da organização e pensar como usar ela, né? Aproveitá-la da melhor forma para esse objetivo de comunicação, e junto a ela também pensar como ela pode ali se desenvolver, e aí pensar em ferramentas ou em recursos que possa também capacitá-la, né, ao longo do tempo. Claro, você pode começar com o que já tem, né? Com um celular que você já tem, que a pessoa já tem, gravar um vídeo, fazer foto, fazer a legenda, né, para as redes sociais e ter ali um início. Mas a partir do momento que você vai desenvolvendo essa comunicação, também é possível pensar em formas de tornar aquela comunicação mais intencional, mais estratégica, né, que a gente fala. Então, existem capacitações gratuitas, existem recursos gratuitos que podem ser utilizados para isso também. A gente sabe que o acesso à internet ainda é um recurso que muitas vezes é limitado, né? Mas tendo esse acesso à internet, tendo um aparelho que você possa utilizar ali no dia a dia para fazer o mínimo, né, que seja fazer uma foto, fazer um vídeo, esse já é um começo, e aí a partir disso dá para incrementar, sempre dá para, né, se você for tendo mais recursos, conseguir investir em equipamento, em pessoas. Mas é isso, dá para fazer muita coisa só com os recursos que a organização já tem, porque eu tenho certeza que ela já se comunica ali com as pessoas diretamente impactadas, já tem uma mobilização no território, então aproveitar disso para também fazer esse outro lado de comunicação e também aliar à captação, por que não? Acho que são coisas que podem conversar muito bem e trazer resultados positivos. Sociedade Viva é uma iniciativa inédita, uma estratégia de comunicação que está sendo liderada no Brasil por um grupo de organizações representativas do terceiro setor. A BCR, a BONG, Plataforma Emiroski, GIF, Observatório do Terceiro Setor e Movimento por uma Cultura de Doação. A nossa intenção é levar conhecimento, reconhecimento e valorização das OSCs para a população brasileira. A gente lançou uma campanha chamada ONG Faz Acontecer. Essa campanha busca esclarecer para a população algumas dúvidas que a gente observou através de estudos e pesquisas que têm embasado a construção dessa estratégia de comunicação. Estudos e pesquisas nos revelam que a população não entende o que são as OSCs, o que elas fazem, com que recursos fazem. Então, essa primeira campanha, ONG Faz Acontecer, que está disponível, todo o nosso material, todas as nossas peças de comunicação estão disponíveis no site sociedadeviva.org.br. Basta clicar na seção Participe
e qualquer OSC que desejar, né, somar forças conosco nessa comunicação junto à população brasileira é bem-vinda para participar. Essa iniciativa ela está sendo realizada aqui no Brasil com o objetivo de fortalecer institucionalmente as organizações da sociedade civil, fortalecer a confiança pública no trabalho que nós realizamos, né? E dar visibilidade aos impactos que esse trabalho cotidiano que as OSCs realizam no Brasil, que as pessoas possam conhecer e compreender melhor a nossa atuação. O que é importante na captação de recursos públicos é que as instituições precisam realmente compreender um pouco sobre o orçamento. Aquelas sopinhas de letrinhas, PPA, LOA, LDO e todas aquelas numerologias de elementos de despesas, cabe às instituições compreenderem, não precisa ser um especialista no orçamento público, mas pelo menos identificar o que a Prefeitura, o Estado ou a União tem de oportunidades para que você possa formalizar, quem sabe, aí uma parceria para desenvolver uma política pública que esteja alinhada também com a política da tua instituição e com os interesses que está previsto no planejamento público, né, no plano plurianual, na lei orgânica orçamentária, né, e entre outros instrumentos que possam surgir que você precisa também identificar. Muitas vezes o município ou o Estado criam seus planejamentos estratégicos já alinhados com essa perspectiva do orçamento. Então, nesse diapasão, né, do orçamento, as instituições precisam estar antenadas não somente no orçamento, mas o que aquele gestor, o que o governador, o prefeito ou o próprio presidente da República estão pensando dessas políticas e assim você alinhar as oportunidades. A ação pública, né, o poder público, né, em todas as suas esferas, seja no legislativo, no judiciário, no executivo, eles trazem oportunidades para você aí formalizar suas parcerias. O executivo, ele sempre traz oportunidades dentro do orçamento público. O judiciário, ele tem atuado bastante formalizando parcerias, distribuindo recursos, não distribuindo, mas sim formalizando uma perspectiva de parcerias que fomentem também, né, o poder judiciário no quesito de atender algumas demandas do judiciário para atender a população. Então, né, no legislativo, as emendas parlamentares. Quando se fala de emenda parlamentares, temos que perceber que é recurso público que vai transitar pelo executivo. Então, né, compreender sobre orçamento público não é fundamental para quem quer captar recurso, é essencial para quem quer captar recurso público. Um profissional que entenda, não seja um especialista, mas que ele compreenda os caminhos das pedras para o orçamento público vai ser importante para ter sucesso na captação. Principalmente, uma emenda parlamentar pode vir direto para uma instituição, vai depender do caminho e da onde vai ser emendado aquele orçamento, porque caso contrário você vai ter que ter certas necessidades. Exemplo, se você vai captar um recurso para assistência social e ele vir via fundo, naturalmente não vai ser via emenda direto para a instituição, vai vir via Estado ou município para depois prospectar uma formalidade de parceria com uma organização. Então, entenda sobre o orçamento público, entenda esse caminho das pedras, que aí com certeza você vai alcançar o sucesso na captação de recurso público. Todo ano nós temos vários editais de chamamento público de vários ministérios, onde você pode concorrer ao recurso. Temos também outro segmento de captação de recursos federais através de emendas parlamentares federais. Então, se nós formos falar só das emendas, nós chegamos aí a 6 bilhões de reais. Então, são vários recursos que esses 6 bilhões, claro, não são só para as organizações, são para todos os que possibilitam a captação de recursos federais, que é para estados, municípios e as organizações da sociedade civil. Mas para as organizações, cada vez mais. O ano passado foi 1,6 bilhões para as organizações. E como emenda parlamentar é orçamento impositivo, é efetivamente um recurso que, uma vez indicado pelo parlamentar, ele vai chegar até vocês, né? Vai chegar até a organização da sociedade civil. Com um grande detalhe, gente, vamos tirar esse padrão que a gente já tem, né? Esse padrão que a gente tem em mente de que cria vínculo com o parlamentar. Emenda parlamentar não cria vínculo. O que cria vínculo são nossos votos, né?
mas ele não pode fazer publicidade, né, com a emenda parlamentar, porque a lei não permite. Enfim, é uma fonte de recursos extremamente importante. Quais são os passos, né? Na verdade, são alguns passos. Primeiro, você tem um planejamento estratégico e saber o que você quer. Né, ter os seus pré-projetos prontos para poder alinhar a um programa do governo federal, que também não é tão difícil assim de encontrar quais são esses programas, porque todo ano, no meio do ano, sai um manual de emendas parlamentares e aí você consegue enxergar por ministério quais os programas abertos. Legal, você tem um plano, um banco de projetos, tem seus pré-projetos e aí você encontra os programas. Nesse momento você vai fazer um alinhamento para quando você for identificar o parlamentar para quem você vai pedir essa emenda, você efetivamente saber o que pedir. Olha, eu vou pedir uma emenda para a área da cultura. O Ministério da Cultura tem N programas. Eu vou alinhar o meu projeto ao programa e já vou com isso pronto para o parlamentar. Então, esse planejamento estratégico, esse banco de projetos e esse alinhamento é uma etapa importante. Segunda etapa é identificar quem serão os parlamentares para quem você vai fazer essa abordagem e solicitar a indicação de emenda, sempre lembrando que eles não estão dando nada, tá, gente? Não é doação, é uma indicação de um valor para o seu CNPJ dentro do orçamento da União. Uma vez feito isso, você recebe um e-mail indicando dizendo que você foi indicada por uma emenda, e aí aguardar a abertura dos programas num sistema que chama Transferigov. Aí dentro do Transferigov você vai incluir a sua proposta, ela vai ser aprovada, vai gerar um instrumento jurídico, um termo de colaboração, um termo de fomento, se você é da saúde, um convênio, um contrato de repasse, e aí sim você vai fazer todo o processo de inclusão de propostas, celebração, repasse, execução e prestação de contas, tudo feito no Transferigov. Quando você vai se preparar para essa emenda parlamentar, você tem que se preparar desde o começo do ano. Aí existe um primeiro contato entre março, abril, um primeiro contato. Você ainda nunca fez contato com nenhum parlamentar, você vai fazer a primeira abordagem. Vai ligar no gabinete do parlamentar, se apresentar para quem te atender, dizendo que você gostaria de marcar uma audiência com o parlamentar para apresentar a sua organização, o seu projeto. Primeiro passo, isso nos março, abril. Quando for mais ou menos maio, junho, você vai ligar para cobrar. Se ainda não marcou a sua audiência, você já vai pedir essa audiência, né? Olha, eu já liguei no começo do ano, tal, eu gostaria de falar com o parlamentar. Essa audiência pode ser tanto em Brasília, se você tiver condições de ir para Brasília, se a organização tem recursos para esse tipo de investimento, se não, vai no gabinete regional do parlamentar. Todos têm, e você tem todas essas informações lá no câmara.leg.br. Isso mesmo, câmara.leg.br. Lá você seleciona os parlamentares da sua bancada, da bancada do seu estado, e tem endereço, telefone, e-mail, enfim, você pode encontrar como... Uma vez conseguiu marcar, lá até junho você tem que marcar essa audiência e tem que se apresentar e tem que deixar o seu projeto. Por quê? Porque julho, férias, agosto já começa a movimentação para as indicações. Então é quando o parlamentar efetivamente já vai para quem eu vou indicar, para qual programa, ele já está se preparando. Aí é o momento de uma nova visita ao parlamentar para ratificar que você conta com essa indicação de emenda parlamentar. Porque você vai ser indicado, vai trabalhar todo aquele ano, vai ser indicado no orçamento sempre do ano seguinte. Porque, por exemplo, nós estamos em 2024, agora no começo do semestre, eles já vão começar a elaborar a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2025, que é onde eles indicam a emenda. E aí você vai ter todo o processo de abertura de programa, de inclusão de proposta, formalização, só em 2025. Como
todo tipo de captação, o edital não dá trabalho, pessoal, o edital dá muito trabalho. Responder, analisar. Os editais de chamamento público do governo federal também dão trabalho e a emenda é toda uma preparação, né? Você tem que efetivamente se preparar para você efetivamente ter mais sucesso na captação. E é uma excelente fonte. É o que eu sempre falo, se nós que somos do bem não formos pegar um recurso que é público, é nosso, para podermos atingir uma determinada comunidade, atingir um público-alvo e aplicar efetivamente uma política pública. Então, nós somos parceiraços aí do governo federal. Independente do tamanho da organização, se você fazendo esse processo, eu conheço organizações que era a presidente e a secretária, que conseguiu 150 mil, e conheço grandes organizações que conseguem 12 milhões, né, e efetivamente, principalmente da área da saúde, que metade das emendas individuais e de bancada é para a área da saúde, então, do orçamento impositivo, né? Então é uma coisa que vale extremamente a pena. Olha, não pode ter preconceito, porque se você tem preconceito em alguma fonte, já é uma fonte descartada. Existem alguns tipos de emendas parlamentares individuais, a de custeio, a de investimento, a de projetos finalísticos, que vale muito a pena. Talvez na primeira, segunda contato você tenha alguma dificuldade, mas depois você, entendendo o processo, você passa efetivamente a considerar efetivamente uma fonte de garantia. Conheço organizações que há 5 anos atrás conseguiram 2 emendas, uma de 150 e uma de 250, alguma coisa assim. Hoje, exatamente hoje, elas fecharam os pedidos de emenda em 8 milhões, né, em um ano. Então, vale muito a pena. Então, se programem, não desistam, porque é uma fonte extremamente confiável e boa. Porque qualquer tipo de captação, você tem que ter conhecimento, precisa efetivamente se capacitar. Para quê? Para você entender esses passos da captação através de emenda parlamentar, depois que recebe, se capacitar para executar, porque é toda gerida dentro de um sistema que chama Transferigov. Então, efetivamente, é importante a capacitação, como em tudo, né? Na elaboração de projetos é importante, num planejamento estratégico. Eu acho que capacitação é o segredo da captação. Em algumas áreas, sim. Eu acho que a captação está muito mais profissional, tem várias áreas de ponta que estão funcionando. O problema sempre é a profissionalização da área meia, principalmente a parte gerencial. Tá? Esse, para mim, é que continua atrasada, mas está muito atrasada. Nós temos muitos dirigentes que não têm formação gerencial. Então, isso, para mim, é o maior problema do terceiro setor. E, por exemplo, coisa básica. Quantas instituições têm uma área de captação? Isso para mim é básico, não tem setor público sem área de arrecadação, não tem setor privado sem área de comercialização. Mas quando você procura o terceiro setor, alguém que tem uma área de captação, não é uma pessoa, é mais de uma, voltadas para prospecção, elaboração de projetos, negociação, fidelização, enfim, você não tem uma área voltada para isso. Só as grandes instituições que têm essa preocupação. E aí no final elas são grandes porque ela investe, então ela pensa na instituição como um todo. Normalmente aquele que é um mau gerente, ele só pensa na atividade fim da empresa, tá? Não pensa na atividade meio. A primeira dificuldade é elas se darem conta que elas precisam da capacitação. Tá? Eu escuto coisas quando... Mas, Ricardo, eu gerencio muito bem, porque a minha instituição já tem 20 anos e está aí há 20 anos. Só que há 20 anos ela vende almoço para comprar jantar. Então ela é uma péssima gerente, porque a instituição não consegue uma independência, não consegue se manter tranquilamente, está sempre desesperada. Por quê? Porque ela não sabe gerenciar. Então, primeiro é convencer ela que ela precisa ser gerente. E depois um grande problema são algumas instituições
que tem uma diretoria não atuante, né? Tem um superintendente que toca e tem uma diretoria que vai supervisionar. Melhora um pouquinho, mas a cabeça dos diretores também precisa ser trabalhadas. Antigamente tinha uma instituição nos Estados Unidos, na época eu trabalhava no governo americano, eu trouxe aqui para dar palestra, que era, como é que era? Eles treinavam o board, esse pessoal, sabe? Justamente para eles saberem contribuir e ajudar a instituição. Então, essas diretorias precisam também de treinamento, tá? E eu adoro perturbar elas, porque muitos são empresários, e eu falo, é assim que se administra a sua empresa? Ele fala, não, minha empresa não, mas a minha empresa é empresa, ela não é do terceiro setor. Eu falo, gente, não importa, você tem que ter uma gerência profissional. A diferença entre setor público e setor privado é o que você faz com o resultado no final. Setor privado vai o dinheiro para os diretores, terceiro setor volta para a instituição, mas tudo tem que ser gerenciado da forma mais profissional possível. Ninguém nasce gestor. Gestor a gente forma, tá? Então tem vários cursos, você não precisa ir fazer administração, tem vários cursos de curto prazo que podem te ajudar nessa formação como gestor. Faça os cursos, tá? Vai melhorar a sua capacidade. Não é que você não saiba nada, talvez você saiba, mas a gente sempre pode aprender mais. Então, comece a investir na sua formação. O resultado vai vir na sua instituição. Contabilidade é hoje um dos pilares da gestão da identidade sem fins lucrativos e pode e consegue contribuir muito também com a captação de recursos. Hoje, muitas legislações trazem a contabilidade como exigência, como requisito. Então, além de ser um instrumento de ferramenta interna, de gestão, de controle, de transparência, também pode contribuir, principalmente quando falamos das leis de incentivo fiscal, que são aquelas leis que permitem que empresas e pessoas físicas façam destinação dos valores dos impostos para as instituições. E nada melhor do que um profissional de contabilidade para ajudar, contribuir, orientar. Então podemos dizer que a contabilidade consegue atuar tanto na captação até a prestação de contas, passeando pela gestão das entidades sem fins lucrativos. Tem uma engrenagem que funciona da captação, da gestão e da prestação de contas. E de nada adianta ter uma boa estratégia de captação, conseguir recursos, se não tiver uma boa gestão e principalmente controle, e ao final de tudo isso, demonstrar como esse recurso foi utilizado, quais foram os impactos sociais que foram gerados. Então, essa engrenagem está funcionando bem para fazer com que a gestão tenha sucesso. O pedido é, em quase todas as vezes, o que faz com que a doação aconteça. As pessoas são generosas, as pessoas fazem o bem e a gente quer que elas doem. E por isso a gente precisa efetivamente se aproximar delas e pedir por telefone, por WhatsApp, por carta. Sem o pedido, elas não lembram da gente, elas não fazem a doação para nós. Então a doação não é à toa, o pedido não é à toa, é fundamental para que o processo de doação se concretize. Cada pessoa tem o seu perfil. Tem gente que tem mais facilidade para pedir olho no olho, tem gente que tem mais facilidade para pedir escrevendo, que até é meu caso, e tem gente que tem muita facilidade para pedir por telefone. Pedir não é fácil, mas cada um de nós tem a sua característica própria. Alguns são bons em pedir de qualquer maneira e outros são bons em pedir da sua maneira. A gente encontra o nosso próprio caminho para fazer o pedido. Meu recado para quem trabalha, atua e quer um mundo onde a captação de recursos se desenvolva e proporcione às organizações mais financiamento, mais capacidade para suas causas. Sigam investindo em vocês, se mantendo antenados com tudo que está sendo falado sobre o tema no mundo inteiro. Se possível, aprendam inglês também, porque tem muito conteúdo em outros idiomas. Participem de eventos como o Festival BCR, de eventos pelo mundo, de eventos online, mas também de encontros presenciais, onde a gente se inspira na troca olho no olho, pele na pele. Sigam promovendo a generosidade por meio do trabalho de vocês por um mundo melhor. 2024, o Giving Tuesday, que aqui no Brasil é conhecido como Dia de Doar, a gente está realizando a primeira conferência latino-americana de generosidade e filantropia no Panamá. A gente vai reunir mais de 100 pessoas de toda a região para promover o bem, para falar sobre como a gente pode impactar o mundo por meio da generosidade, e a gente quer ter ainda mais países latino-americanos, carimbenhos, engajados em fazer
a generosidade cada vez mais comum na vida das pessoas. O Programa Impulso ele é um programa de fortalecimento das OSCs, das ONGs. A gente acredita que fortalecendo as áreas de gestão e comunicação, as organizações conseguem ficar mais fortes, mais sustentáveis, captar mais recursos, mais parceiros, mais voluntários e continuar fazendo cada vez melhor o trabalho que elas já realizam tão bem na sociedade. E nós temos uma porta de entrada, que é uma jornada de comunicação com estratégia. Por fazer parte de um grupo de comunicação, a gente selecionou nossos talentos lá desse grupo e fez uma jornada de 9 aulas que a gente ensina as organizações a melhorarem a sua comunicação. Essa jornada é aberta para qualquer organização, ela não precisa estar oficialmente cadastrada no Programa Impulso, mas a gente convida essas organizações que também fizeram a jornada a se cadastrar no programa, porque aí elas vão poder ter benefícios extras das organizações que são oficialmente parceiras do programa, como a divulgação da sua instituição nos veículos que fazem parte aqui do grupo, a conexão com voluntários para a realização de serviços profissionais, participar do Prêmio Impulso, que é um prêmio que acontece a cada 2 anos e que esse ano, 2024, a gente vai ter uma edição. Então, são benefícios exclusivos para aquelas organizações que são cadastradas e tudo isso que eu comentei é 100% gratuito. A gente não cobra absolutamente nada para fazer o que a gente faz, porque a gente quer realmente fazer com que as organizações fiquem cada vez mais fortes. O Conexão Captadoras é uma rede de mulheres, é um espaço seguro de trocas e de fortalecimento profissional e pessoal das captadoras de recursos no Brasil e no mundo. E a nossa proposta é desenvolver cada vez mais a profissão de captadora de recursos e como que as mulheres estão à frente da transformação social no país. São mulheres do Brasil, são mulheres de fora também do Brasil. A gente começou, obviamente, aqui, e hoje a gente já se estende para outras partes do mundo. É um espaço no qual a gente possa ser nós mesmas, entender as nossas questões que nos unem e aquilo que rege o nosso universo feminino. A gente tem quase 500 mulheres no Brasil, mais de 200 por fora, crescendo cada vez mais. A gente tem um programa de mentoria, um programa de saúde mental, então vários programas diferentes que ajudam a esse fortalecimento profissional e pessoal. De toda captadora que estiver começando ou já em maturidade da profissão pode participar. É só se inscrever no nosso formulário, a gente tem uma página no LinkedIn, Conexão Captadoras, e lá você tem acesso ao nosso formulário de registro. A proposta é valorizar a profissão de captador de recursos, trabalhar em prol dos desafios e oportunidades dessa profissão, fortalecendo cada vez mais como um campo de fato, como uma profissão de fato do campo social. Olá, eu sou a Flávia Lang, a nova presidente do Conselho da ABCR. Eu estou muito feliz de assumir esse novo desafio. Eu sou uma captadora de recursos, tenho quase 25 anos, tenho muito orgulho da minha profissão, sou apaixonada por esse trabalho. Eu comecei nessa profissão, eu nem sabia que ela existia. A gente ri agora, mas ela era totalmente nova, então foi... Quando eu comecei, eu nem sabia como começar, então eu aprendi tudo do zero. Eu tive muita sorte que eu comecei numa organização internacional e tive muitos mentores e mentoras que me ajudaram a me desenvolver nessa trajetória. E durante todo esse percurso, eu fui voluntária na ABCR em diversos momentos. Então eu fui líder do comitê científico do Festival ABCR, onde a gente está agora, durante 10 anos. Então eu contribuí bastante, então eu também patrocinei o festival por diversas vezes, em diversos momentos da minha vida. Então eu ajudei o desenvolvimento deste festival para chegar onde a gente está hoje, tenho muito orgulho de ter participado desse crescimento, de hoje a gente tem mais de 1.200 pessoas, muitos patrocinadores trazendo esse conteúdo bacana, inovador, e sempre pensando em crescer mais. E a gente agora assume um grupo de captadores, todo mundo que tem muita experiência, então que já trabalhou em diversas áreas, então a gente tem gente que
trabalha com incentivo fiscal, gente que trabalha com grandes doadores, gente que vem de organizações internacionais, gente que vem de pequenas organizações de várias partes do Brasil, com vários olhares, várias perspectivas, né, buscando representar, né, todos os captadores e captadoras do Brasil, para que a gente fortaleça e valorize cada dia mais a nossa profissão. Então, o que a gente busca é crescer e fortalecer a BCR, valorizar cada dia mais a nossa profissão para que a gente cresça e conquiste muito mais, né? Então, que as organizações possam crescer e que a gente também cresça junto, que a gente seja reconhecido e valorizado pelo papel importante que a gente desempenha na mudança do mundo que a gente quer ver, né? A gente tem um papel muito importante e às vezes a gente não é considerado, a gente não é valorizado, a gente não é visto, né, como a gente deve ser. E eu acho que isso é um dos papéis que a BCR deve desempenhar, é contribuir para que as pessoas saibam, né? Eu lembro que eu não sabia o que era ser um captador ou uma captadora de recursos, né? A minha filha hoje, ela sabe porque eu sou uma captadora de recursos, mas muita gente não sabe, né? Nem crianças, e eu realmente gostaria que a minha filha tivesse o sonho de ser uma captadora de recursos. Não que ela tenha que seguir a minha profissão, mas que outras crianças tenham ou pensem, né, que isso pode ser uma profissão e que elas tenham orgulho de escolher isso como profissão, né? Porque quando as crianças pensam, eu quero ser médica, quero ser dentista, eu gostaria de escutar, quero ser uma captadora de recursos, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia, né, buscar e que seria muito bacana. Eu acho que a gente tem que se orgulhar da nossa profissão, né? Valorizar e passar essa mensagem para todas as captadoras e os captadores de recursos. Porque às vezes, e eu sei que em muitas organizações pequenas, a gente é muito solitário, então a gente não tem que trocar, então a gente tem que incentivar todas e todos para a gente lembrar sempre, né, que a gente é importante, que a gente faz a diferença e que sem a gente não, essa diferença, essa mudança que a gente quer ver no mundo, ela não acontece. Então, se por alguma razão a organização não nos reconhece, não nos enxerga nesse papel, a gente tem que sempre lembrar, né, e que a BCR vai trabalhar para que mais gente enxergue, né, o papel importante que a gente desempenha.